Olá, pessoal. Então, aqui a gente vai revisar um pouquinho de artrópoda, né, que a gente viu no semestre passado e que a gente vai utilizar agora também, né? Então, antes de mais nada, a gente parte do fato que a artrópoda é um grupo de sucesso, representa 90% das espécies conhecidas, uma diversidade que vai ser devida a dois fatores: a, a características, né, caracteres sinapomórficos e simplesiomórficos. Os sinapomórficos, a gente já sabe que apomorfia significa novo, plesiomorfia significa antigo, e o sim significa compartilhamento. Então, caracteres antigos compartilhados, aqui caracteres novos compartilhados. Então, esse sucesso vai ser devido a características novas e antigas, sendo essas antigas relacionadas com a anélida, né, o seu parente mais próximo. E dentre essas características, a mais importante, sem dúvida nenhuma, é a metameria, segmentação homônima. Existem, como é um grupo muito diverso, a gente vai ter alguns probleminhas ou desafios. Vários nomes para estruturas que são homólogas, então eu tenho estruturas que têm a mesma origem, mas tem um nome num grupo e tem um nome no outro. Por exemplo, as partes, os artículos da perna, eles são diferentes em insetos, por exemplo, e em crustáceos, mas eles têm a mesma origem e a mesma função. A gente tem nomes iguais para estruturas que não são homólogas. Então, por exemplo, mandíbula. Inseto e miriápoda possuem mandíbula, crustácea também, mas a origem é diferente, a estrutura é diferente, mas ela tem o mesmo nome. E a outra questão é se eles têm uma origem comum, né, e são monofiléticos, ou se eles têm uma origem polifilética. Se os autores consideram eles como monofilético, o artrópode é considerado filo. Se é polifilético, então se considera a existência de cada um dos subfilos, são considerados como filos. A gente tem, então, como inovações, ou seja, sinapomorfias, a tagmose. A tagmose ela é a divisão do corpo em segmentos heterônimos. Ela parte de anélida, com a sua segmentação homônima, que para eles trouxeram uma vantagem muito importante relacionada com a escavação, no qual o corpo era dividido em vários segmentos iguais. Ao longo da evolução, essa figura mostra um retrato uma hipótese do que teria acontecido. Esse anélida, ele vai então, nesse ancestral parecido com a anélida, os segmentos eles vão se unindo, né, em grupos de segmento e formando segmentos maiores, que a gente chama de tagma, né? Então, cabeça é um tagma, tórax é um tagma, abdômen é outro tagma. E a grande vantagem que ela trouxe, essa segmentação heterônima, né, já que os segmentos não são iguais, para o artrópoda foi a possibilidade de diversidade. É como se a natureza tivesse aqui um conjunto de legos, de pecinhas de legos, que ela vai poder juntar de diferentes formas e resultar em diferentes animais. E com isso aumenta-se a diversidade, né? A segunda inovação é o exoesqueleto, né? Como todas as características, né, as inovações que são incorporadas e fixadas nos grupos, elas vão trazer vantagens, né? Então, o exoesqueleto ele vai estar relacionado principalmente com vantagens relacionadas à proteção, a predadores, bactérias, ondas, temperaturas, e a locomoção, porque ele vai funcionar como substrato rígido contra o qual a musculatura vai atuar, automaticamente ele vai permitir, então, a inserção dos músculos de uma forma muito mais eficiente, que vai conferir maior rapidez, movimentos mais eficazes, mais aperfeiçoados. Esses movimentos mais refinados vão permitir conquista de novos ambientes, acessos a mais recursos, enfim, né? É uma somatória. Porém, a gente também já viu que, junto com as vantagens, existem também novos problemas que vêm com essa característica novas. E se eles não forem superados, eles vão ser eliminados, não vão ser fixados. No caso do exoesqueleto, o maior dele é a restrição ao crescimento, que vai ser resolvido com a equidise. Lembrando que, nesse momento de equidise, em que se perde esse exoesqueleto, o animal vai estar totalmente vulnerável às proteções e às eficiências de locomoção oferecida pelo exoesqueleto, né? E isso vai fazer com que ele vai precisar se esconder nesse período que vai ser de mais ou menos uma semana.
O corpo enrijecido vai ter uma perda de flexibilidade, que para a movimentação terá que se desenvolver articulação e apêndices, assim como o coração, para prover esse movimento do sangue. Esse exoesqueleto também afeta a permeabilidade, ele já não pode respirar pela epiderme, então ele vai ter que ter estruturas especiais, que serão brânquias nos aquáticos, traqueias e pulmão foliáceo nos terrestres. E vai afetar também a sensibilidade, por isso vão existir muitas cerdas, muitos órgãos sensoriais que vão servir para esse contato com o ambiente. E agora, o fato de ter um exoesqueleto que serve, né, como esqueleto, não demanda mais manter um celoma, como de um anelídeo, que funcionava como esqueleto hidrostático, então esse celoma ele é reduzido. Quando o celoma é reduzido, a cavidade do corpo chama-se hemocelo, e o sangue de um sistema circulatório aberto passa a se chamar hemolinfa. A ocupação no ambiente terrestre também foi uma grande vantagem, né? Se a gente vê a evolução dos animais, as duas linhas evolutivas, dos protostômios e dos deuterostômios, quem está nas extremidades aqui são artrópoda e vertebrado, que são os dois grupos que ocuparam o ambiente terrestre. Embora o ambiente terrestre ele traz muitas vantagens, como mais espaço, mais comida, menos competição, mais oxigênio, muitos poucos animais conseguiram conquistar esse ambiente, porque as exigências foram muitas. Como os animais se originaram e evoluíram no mar, a maioria dos filos eles ficam restritos a esse ambiente marinho, né? E a gente tem também vai ter, né, do mesmo jeito que o exoesqueleto, os desafios, né? Então a temperatura a variação de temperatura na Terra é muito maior do que na água, então os animais vão precisar limitar os seus períodos de atividade, determinar seus ciclos de vida, de uma corrência bem restrita, adaptada a determinadas condições. Existirão perda de água, né? É um grande problema no ambiente terrestre. O exoesqueleto, os espiráculos traqueais, os túbulos de Malpighi são algumas estratégias que os artrópodas desenvolveram. A respiração já não pode ser estruturas externas, como as brânquias, precisam ser internas, como o traqueia e pulmão foliáceo. O peso, no caso dos aquáticos, ele pode ter um peso maior, a gente encontra artrópodas, né, crustáceos de até 3 metros de tamanho, mas na Terra não seria possível, o gasto energético seria muito pesado, então por isso que artrópodes terrestres vão ter lá seus máximos, seus 30 centímetros. A gravidade, ela tem um impacto muito maior na Terra, então ele não fica só ele fixado no substrato, mas todos os órgãos são atraídos para baixo, e ele vai precisar então desenvolver estruturas de sustentação. A excreção, que na água era amônia, um produto barato, mas porém altamente tóxico e que precisa de água para ser diluído, precisou ser alterado para o ácido úrico, né? Que precisa de mais gasto energético para ser produzido, mas por outro lado não precisa de água, não precisa ser diluído. E a fecundação, né? Que era externa, no ambiente estável, passa a ter que ser interna. Então, como a gente viu, os grupos eles vão ser divididos, vão ser classificados de acordo com 2 critérios. A divisão do corpo, que são os tagmas, e os apêndices de cada um desses tagmas. Trilobitomorfa é um animal extinto, né? Mas muito importante, a gente estuda bastante ele, por ele ter o exoesqueleto rígido, ele deixou bastante registro fóssil. O trilobita ele tinha o corpo dividido em 3 tagmas, céfalo, tórax e pigídio, que é equivalente ao abdômen, né? Só que ele tinha esse outro nome. Um corpo oval, achatado, uma carapaça cobrindo parte desses tagmas e olhos compostos. Tá? Como apêndices cefálicos, ele tinha um par de antena e ele tinha apêndices tanto no tórax quanto no abdômen. E esses apêndices eles eram semelhantes entre si. A gente existiam aqui trilobita de poucos centímetros até 70 centímetros. Aqueles que flutuavam na água, né, os animais planctônicos, ele precisava de estruturas para flutuação, então ele desenvolvia esses espinhos aqui, e eram de tamanho pequeno, mas a maioria era bentônica, vivia no fundo, na areia, podia
nadar, ter pequenos nados aqui, mas ele é basicamente animais de fundo. A gente tem conhecido 4.000 espécies de animais que no Paleozoico foram extintos. Queliceriformes, como diz o nome, portadora de quelíceras, né? Tem o corpo dividido em 2 tagmas, cefalotórax e abdômen. Eu vou chamar de cefalotórax uma estrutura em que eu não consigo separar facilmente onde que é o céfalo, onde que é o tórax, porque ele tem uma estrutura que está sobre, né, esses 2 tagmas. Essa estrutura que fica sobre, a gente chama de carapaça. Tá? Lógico, se eu retirar essa carapaça, eu consigo ver os limites do céfalo e do tórax. Como apêndices cefálicos, né, que estão na região da cabeça, a gente vai ter o aparelho bucal formado por quelíceras. Quelíceras são estruturas predatórias, que vão ser ou em forma de pinça ou em forma de agulha, mas o animal não consegue mastigar o alimento, então ele precisa se alimentar de presas vivas, eles são predadores. E a gente tem um par de pedipalpo. O pedipalpo ele parece com uma perna, só que no tamanho menor, que vai ter uma importante função sensorial, ajudar na alimentação. No caso das aranhas, ele se modifica numa estrutura reprodutora, né? Então o órgão copulador do macho vai ficar na extremidade do pedipalpo. No caso do escorpião, por exemplo, ele se transforma naquelas quelas. Como apêndices torácicos, a gente tem 4 pares de pernas, sempre. Não temos apêndices locomotores no abdômen. Tá? O outro grupo, ou filo ou subfilo, né, dependendo do autor, é chamado de unirâmia. Né? Unirâmia significa um ramo, isso refere-se ao seu apêndice, né, a sua perna que vai ter um único ramo, característico de animais terrestres, né? Enquanto que nos animais aquáticos eles podem ter o apêndice birreme. O unirâmia ele vai ser formado ele engloba insecta e miriápoda, os quais, embora no primeiro momento parecem ser diferentes, compartilham muitas características que justificam colocá-los no mesmo grupo. Né? Então, a gente tem de diferente aqui os tagmas, porque o inseto tem cabeça, tórax e abdômen, e no tórax ele vai ter 3 pares de pernas, sempre, e um par de asa, nem sempre, mas só eles que têm as asas. No miriápodo, a gente tem os tagmas, cabeça e tronco. Por que tronco? Porque eu não consigo saber onde começa o tronco, o abdômen, onde que termina o tórax. Então, como eu tenho essa dificuldade, eu vejo toda essa estrutura como um todo, e ele vai ter um par de apêndice por cada um desses segmentos. Além, o que eles compartilham entre si? Os apêndices cefálicos, isso são iguais, tá? Então, eles vão ter um par de antena, um par de mandíbula, um par de maxila, um par de maxílula. Maxila, maxílula, mandíbula, elas vieram de apêndices que eram utilizados para se locomover, que foram incorporados ao tagma da cabeça e, então, modificados para a estrutura de captura para ajudar na alimentação. Eles têm os apêndices originalmente unirremes, ou seja, isso significa que tanto insecta quanto miriáptera se originaram e evoluíram no ambiente terrestre, por isso eles nunca tiveram apêndice birreme, diferente de queliceriformes, cujos arácnidas dominam no ambiente terrestre e têm apêndices unirremes, mas a gente tem representantes aquáticos que têm apêndices birremes. Eles têm túbulo de Malpighi e traqueia. O túbulo de Malpighi ele serve para reabsorver a água, né, das fezes para poder economizar água, e a traqueia, que é a forma de respiração, com uma mesma origem biológica. Por que isso? Porque os aracnídeos também têm traqueias e também têm túbulos de Malpighi, que tem esse mesmo nome, que tem a mesma função, mas a origem ela não é a mesma. E eles, há semelhanças muito grandes entre miriápodas e um grupo mais primitivo de insetos, que são os apterigotas, que são aqueles insetos que nunca tiveram asas. Crustácea. Com relação aos tagmas, a gente não pode usar essa classificação, porque em crustácea a gente tem todos os tagmas. Esse camarão, por exemplo, ele tem cefalotórax e abdômen, mas a gente vai ter crustáceo com cabeça, tórax e abdômen, e a gente terá crustáceos com cabeça e tronco. Ele é muito diverso, né? Então eles ocupam diferentes ambientes marinhos que tornaram muito diversos. Os apêndices são mais estáveis, então eles vão ter 2 pares de antenas, diferentes dos insetos. E embora o aparelho bucal seja formado por mandíbula, maxila e maxílula, e elas têm o mesmo nome,
do aparelho bucal de inseto miriápodo, elas também não têm a mesma origem, são estruturas diferentes. Eles possuem de diferente apêndices abdominais locomotores, o que não ocorre em Insecta e Cheliceriformes, e eles têm apêndice birreme, aqui dá para ver bem o apêndice birreme, né? Então, de um mesmo ramo, saem-se dois, do mesmo apêndice, né? Mesma base, saem dois ramos. E uma grande característica de crustáceo é a presença de larva náupilo. Então, ele vai ter uma fase larval, todas elas com essa mesma aparência, denominada de larva náupilo. Agora, revisando um pouquinho do Bauplin, a parede do corpo, então, ela vai ser formada pelo exoesqueleto, que nada mais do que uma cutícula bastante complexa, que vai ser secretada pela epiderme e que vai ser formada de quitina, parecido com a nossa queratina, que forma nossas unhas e nosso cabelo, mais proteína. Nos terrestres, elas são esclerotizadas, nos marinhos, elas são mineralizadas, porque no mar tem carbonato de cálcio. Então, isso permite com que eles acrescentem, né, esse elemento químico e deixe esse exoesqueleto mais duro ainda. Nos terrestres, pelo problema da perda de água, mesmo existindo um exoesqueleto, ele ainda corre risco de desidratar. Ele produz uma cera epicuticular que ele passa sobre o corpo para evitar essa desidratação. Ecdise vai ser o nome do processo, Eczuve é o nome do exoesqueleto depois que foi trocado, Ectisona é o hormônio utilizado para esse processo. E a ecdise em si, ela não é apomórfica, porque todo animal que tem cutícula precisa trocá-la para poder crescer. Mas esse processo, envolvendo todas as questões hormonais e toda a complexidade, sim, é uma apomorfia de artrópoda. Os intervalos entre as ecdises são chamados de ínstares e eles são relativamente estáveis dentro dos grupos, né? A grande maioria dos artrópodas só realizam essas trocas de exoesqueleto enquanto ele é jovem. A partir do momento que ele atinge a maturidade, ele não faz mais. Na fase de pré-muda, pode ocorrer regeneração de partes do corpo perdido. Então, se um jovem perde uma perna ou uma antena, ela pode ser regenerada. Nesse período da pré-muda, essa parte mais cinza aqui do exoesqueleto, que é chamado de endocutícula e ela é mais flexível, ela vai ser digerida. E aí vai formar um espaço aqui entre a epiderme e entre a parte mais dura da cutícula, chamada de exocutícula. É nesse momento em que o corpo vai, então, acelerar o crescimento das células para poder aumentar de tamanho, né? E é o momento também que, no caso dos marinhos, ele vai remover o carbonato de cálcio. Então, ele vai soltar essa ecdise velha, né? Todos os tecidos do corpo que forem formados pelo ectoderma também serão trocados, inclusive a parte do intestino anterior e posterior. E após essa troca de pele, ele vai precisar, então, de algum tempinho, geralmente uma semana, para poder se restaurar. Então, aqui a gente tem uma foto da barata. Um momento pré-muda, em que ela está mais escura, no momento pós-muda, imediato, em que ela está bem clara e com um tamanho muito maior, e na sequência dos dias, até ela retomar a coloração original. Aqui a gente tem da aranha marrom, né? Então, ela se fixa, também está com uma coloração mais escura, onde ela começa, então, a forçar a saída dela de dentro dessa ecdise antiga. Ela é bem pequena, essa aranha, né? Que é uma tampinha de caneta Bic, até que ela se solta, se joga, e a gente consegue ver aqui a diferença de cor e de tamanho do novo indivíduo. Artrópoda significa pés articulados, mas não é só o pé que se articula, né? O corpo inteiro se articula para que esse bicho possa crescer, possa aumentar de tamanho quando está com ovos ou quando se alimenta, por exemplo. O corpo ele é chamado de somito, né? E ele vai ser formado de quatro placas, né? Ou também chamada de escleritos. Uma placa de cima, que é uma placa dorsal, que é chamada de tergito, uma placa ventral, que é chamada de esternito, né? Lembra do nosso externo, e placas laterais aqui que ligam a de cima com a de baixo, chamada de pleurito. Então, nesses pontos aqui, onde elas se conectam, há uma membrana mais fina que permite essa articulação. A musculatura, ela tem dois tipos de musculatura, uma extrínseca, que liga cada artículo da perna lá em cima do corpo, como se fosse uma marionete mesmo, e ela tem uma intrínseca, que liga um ao outro. Isso permite um movimento muito refinado. Os apêndices podem ser, então, uniremes e birremes. Uniremes, os Chelicerato terrestre e os unirrames possuem,
e birreme são os trilobitas e os crustáceos, que são aquáticos. Aqui é um típico apêndice birreme, em que a gente tem uma base, e dessa base a gente tem 2 ramos. Um ramo é para andar, essa parte aqui, e essa aqui ela vai ser uma estrutura acessória utilizada para respiração, nado, carregar ovos, algo assim. E a outra para andar. Isso aqui no ambiente terrestre é inviável. Então, os animais que são aquáticos e vão para o ambiente terrestre, eles perdem, né, essa parte aqui do apêndice birreme. Por isso que os aracnídeos, eles vêm de uma origem aquática, então eles se modificaram para ficar no ambiente terrestre. No caso do insecta, não. Eles se originaram e evoluíram no ambiente terrestre. Então, insecta e miriápoda sempre tiveram apêndice unirreme, por isso que eles são chamados de unirrame. As partezinhas da perninha, ela vai receber denominações parecidos com os ossos do nosso corpo, mas não tem nada a ver, né? Não tem nenhuma origem comum, são apenas nomes parecidos para estruturas diferentes, mas que mais para ajudar para a memorização mesmo, não tem nenhuma relação, né? Então, a gente tem aqui coxa, trocânter, fêmur, patela, tíbia, tarso, metatarso e a unhazinha aqui na extremidade. Quando a gente vai para a crustácea, a gente vê outra denominação, né? Apesar deles terem, sim, aí sim a mesma origem, deveria ter o mesmo nome. Então, é isquio, mero, carpo, né, os ossos da mão, né? E esse apêndice aqui é a mesma coisa que esse aqui. São as mesmas estruturas, a mesma origem, mas como eles têm função diferente, esse é um apêndice para andar, esse é um apêndice para nadar, eles acabam, então, tendo formatos, né, diferentes. É justamente nessa junta em que a membrana ela é mais fininha que ela vai permitir essa movimentação, né? Os animais, na origem, essa movimentação ela é sempre assim, um único plano. Ela abre e fecha, né? Que é excelente para o ambiente aquático. Mas no ambiente terrestre não dá, porque ela vai precisar de uma força de propulsão para jogá-la para frente, né, vencer a gravidade e gerar essa movimentação. Então, as articulações aqui tiveram que ficar bem mais complexas, né? Aqui tem até um exemplo de um caranguejo que ele é aquático, mas está começando a ocupar o ambiente terrestre, já vive no mangue, anda pela areia, mas de lado ainda, né? Porque ele não evoluiu, não teve essa adaptação para o andar, para o correr, como os outros artrópodes. É comum, né, em artrópode a gente ter um mecanismo chamado de autotomia, que numa situação de perigo, em que ele precisa escapar, ele pode soltar algumas pernas para entreter o predador enquanto ele consegue fugir. A gente tem, então, na água, o movimento tipicamente, então, nesse plano, né? Ele pode usar a antena para nadar, por exemplo, ou as perninhas para nadar. Na terra, a gente tem todos os hábitats, escavadores, saltadores, por deslizamento, né? E no ar, a gente tem a grande sacada aqui, que foi a invenção do voo nos insetos. Algumas aranhas podem se dispersar pelo vento, mas aí não é uma movimentação intencional, por isso eles chamam eles de plâncton aéreos. Lembrando aqui, então, os apêndices cefálicos eles vão ser formados ou de quelíceras ou de mandíbulas. Quelíceras, estruturas predatórias, mandíbulas, estruturas que podem mastigar. Quelíceros, os animais, eles ficam limitados a serem predadores, enquanto que os mandibulados podem ser predadores, podem se alimentar de planta viva, podem se alimentar de planta morta, ele vai ter uma variedade muito maior. Para ajudar a mandíbula, a gente tem as maxilas e as maxílulas, né, para ajudar na manipulação desse alimento. Aqui a gente tem um desenho do intestino, né, mostrando que esse intestino aqui também já está separado por regiões, né, mostrando que há um aprimoramento aqui. E essas estruturas aqui em azul são os túbulos de Malpighi, tá? Que vão reabsorver o líquido desse intestino. Muito comum também a gente ter aqui as glândulas repugnantes nos animais terrestres, que são glândulas de cheiro que vai servir para se defender dos predadores. A cavidade do corpo, então, ela é reduzida, o celoma, então, chama-se hemocelo, o sistema circulatório é aberto, o sangue se chama hemolinfa, né? Então, lembrando também o que a gente já viu, a gente tem um coração grande, muscular,
perfurado que vai dar uma força e vai fazer com que esse sangue, com essa hemolinfa, percorra os vasos até um determinado momento e chega o momento o vaso acaba, né? Então, quando o vaso acaba aqui, essa hemolinfa escorre diretamente entre as células até ela ser captada de novo por outros vasos, passar pelas brânquias e ser, então, trocado o gás carbônico pelo oxigênio. Na água, a estrutura de respiração são evaginações, para fora, porque tem menos oxigênio na água. Então, aqui nessa foto, a gente tem aqui a ilustração de brânquias, que podem ser totalmente expostas ou podem ser protegidas. Na Terra, não pode ser evaginações, elas têm que ser estruturas internas, senão ela vai perder muita água pela respiração. Então, eles vão ser pulmões foliáceos nas aranhas, e nos escorpiões, por exemplo, e traqueias nos insetos e em alguns aracnídeos também. O pulmão foliáceo fica, então, na parte de baixo aqui do abdômen, né, da aranha, e são estruturas como se fossem folhas mesmo, lâminas, por onde vai passar o ar, e aí vai ser realizada a troca entre o gás carbônico e o oxigênio. O sistema traqueal são perfurações laterais, né, por onde o oxigênio vai entrar, vai percorrer um sistema de tubulação aqui, que está todo perfurando o corpo, e vai direto nos órgãos e nas células, onde serão realizadas as trocas, né? Os nefrídeos vão ser resquícios desse celoma, né? Ele é muito importante para filtrar a hemolinfa, para fazer uma limpeza da hemolinfa. São, podemos dizer, rins primitivos, né? Que no caso dos crustáceos, eles sempre vão estar localizados embaixo da antena ou perto da maxila. Por isso que ele é chamado de glândulas antenais, glândulas maxilares ou glândulas verdes. E no caso dos aracnídeos, ela fica na base da coxa, por isso elas são chamadas de glândulas coxais. Lembrando que nos aquáticos o produto de excreção é a amônia, que é mais econômico, mas é tóxico e precisa de água para ser diluído, e nos terrestres o ácido úrico vai conservar a água, então as excretas sempre serão sólidas. O cérebro também vai ser dividido em regiões, o que é muito evoluído, né? Crustácea e unirrâmea possuem cérebro com 3 regiões, protocérebro, deuterocérebro e tritocérebro. Cada um deles de onde vão sair nervos para regiões específicas do corpo. Então, por exemplo, aqui o protocérebro sai o nervo óptico, do deuterocérebro sai o nervo da primeira antena, o tritocérebro sai o nervo da segunda antena. E no caso de aracnídeo, como ele não tem a primeira antena, não tem antena, ele não vai ter esse cérebro aqui do meio. Nesse desenho aqui, a gente também consegue ver o sistema nervoso ventral, né, que é característico aqui de protostômios, né? O cérebro é um anel que fica ao redor do intestino, né, que a gente vê o coração, né, dele grande aqui, sempre aqui na parte de cima, e o pulmão foliáceo aqui na parte de baixo. Tá? E as glândulas coxais aqui, que são responsáveis pela filtração da hemolinfa. Como foi visto, eles têm o problema do exoesqueleto, ele demanda que tenha muitas estruturas sensoriais, né? Então, eles vão ter mecanorreceptores, que são pelos ou são cerdas, que vão furar esse exoesqueleto para que ele possa sentir o ambiente. Quimorreceptores são os receptores de cheiro, muito importantes, principalmente nos terrestres. Próprios receptores, como eles têm muitas pernas e muitos apêndices, eles precisam organizar a movimentação sincrônica deles, então eles vão precisar muito desses próprios receptores, e os fotorreceptores, que são receptores de luz, que vão ser formados de océolos simples, como aqui no caso da papa-mosca, dessa aranha, ou do olho composto, né? Que é uma invenção fantástica, porque ele é formado de várias estruturas menores, chamadas de omatídeos, e cada uma delas forma uma imagem completa, fica parecendo um mosaico, é uma coisa muito difícil, a gente não consegue nem imaginar como que é esse olho, né? Ele é muito bom para detectar movimentos, né? Por isso que é muito difícil até matar esses bichos, né? Mosquito, barata, quando a gente tenta matar, eles são muito hábeis para fugir. Mas é uma característica de inseto, né? Com relação à reprodução, a maioria nós teremos macho e fêmea, né, em sexos separados, com alguma forma de cópula, tá? Isso é muito importante. Eles vão colocar, o macho vai se preocupar em colocar o seu material genético dentro do corpo da fêmea. O que é bem interessante, porque ele vai acabar desenvolvendo
a comunicação, né? Isso é bem importante. A fertilização, então, ela vai ser interna, mesmo nos aquáticos. Vai haver um cuidado parental, de alguma forma. Então, aqui, por exemplo, esse caranguejo aqui está carregando as suas ovas aqui embaixo do seu abdômen. Essa aranha está carregando seus filhotes no seu corpo. Essa aranha aqui está com a sua oteca. Então, de alguma forma, eles cuidam desses filhotes, ou antes ou depois deles nascerem. E a gente vai ter desenvolvimento direto ou indireto, tá? Então, no caso do aquático, a gente já viu que existe a larva náupilo. E no caso aqui dos terrestres, em alguns grupos a gente tem a metamorfose, né? Quando a fase juvenil vive no ambiente, se alimenta de determinadas coisas diferentes do adulto, né? E eles são muito diferentes, né? E uma mesma espécie vão ter duas expressões corporais. Então é isso, pessoal.